Olá, hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a uma amiga da família, a Lúcia, Lucinha, com a qual nós não tínhamos contato há muito tempo e recuperamos recentemente. A primeira das histórias está nesse livro Momento de Fé, organizado pelo padre Marcelo Rossi. Cuida do mais importante. Certa vez, um jovem recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Recebeu também o melhor cavalo do reino para usar na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao se despedir. Assim, o jovem preparou-se, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura. Precavido, né? Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte e nem sequer pensava em falhar. Queria que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz. Para cumprir, porém, rapidamente sua tarefa, ele por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam a sua montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava numa estalagem, deixava o cavalo ao relento. Não lhe aliviava da sela e nem da carga. Tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou lhe providenciar alguma ração. Assim, meu jovem, acabarás perdendo o animal, disse alguém. Não me importo, respondeu ele, tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro. Não fará nenhuma falta. Com o passar dos dias e sob tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente seguiu o caminho a pé. Acontece que nessa parte do país havia poucas fazendas e estas eram muito distantes uma da outra. Passadas algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe fazia o animal. Estava exausto e sedento. Já tinha deixado pelo caminho toda a bagagem, com exceção das pedras, pois se lembrava da recomendação do rei: cuide do mais importante. Seu passo se tornou curto e lento, as paradas frequentes e longas. Como sabia que poderia cair a qualquer momento e temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de sua bota. Mais tarde, caiu exausto ao longo da estrada, onde ficou desacordado. Uma caravana de mercadores que seguia viagem para o seu reino o encontrou e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, percebeu que estava de volta em sua cidade. Imediatamente foi ter com o rei, para contar o que havia acontecido, e colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo, fraco e doente que recebera. Porém, majestade, conforme me recomendaste, cuidar do mais importante. Aqui estão as pedras que me confiaste. Devolvo-as a ti, não perdi nenhuma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, demonstrando completa frieza diante de seus argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado. Em casa, ao tirar a roupa suja, encontrou na bainha da calça a mensagem do rei que dizia: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar-se com minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-me, portanto, este grande favor e verifique o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e força de quem o auxilia na jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido, nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha nem àqueles que o servem. Segunda história de hoje, neste livro Histórias para Meditar,
organizado pelo professor Felipe Aquino. A Pedra da Felicidade. Nos tempos das fadas e bruxas, um moço achou em seu caminho uma pedra que emitia um brilho diferente de todas as que ele já conhecera. Impressionado, decidiu levá-la para casa. Era uma pedra do tamanho de um limão e pertencia a uma fada, que a perdera por aqueles caminhos em seu passeio matinal. Era a Pedra da Felicidade. Possuía o poder de transformar desejos em realidade. A fada, ao se dar conta de que havia perdido a pedra, consultou sua fonte de adivinhação e viu o que havia ocorrido. Avaliou o poder mágico da pedra e, como a pessoa que a havia encontrado era um jovem de família pobre e sofredora, concluiu que a pedra poderia ficar em seu poder, despreocupando-se quanto à sua recuperação. Decidiu ajudá-lo. Apareceu ao moço em sonho e disse-lhe que a pedra tinha poderes para atender 3 pedidos: um bem material, uma alegria e uma caridade, mas que esses benefícios somente poderiam ser utilizados em favor de outras pessoas. Para atingir o intento, cabia-lhe pensar no pedido e apertar a pedra entre as mãos. O moço acordou desapontado. Não gostou de saber que os poderes da pedra somente poderiam ser revertidos em proveito dos outros. Queria que fossem para ele. Tentou pedir alguma coisa para si, apertando a pedra entre as mãos, sem êxito. Assim, resolveu guardá-la sem muito interesse em seu uso. Os anos se passaram e este moço tornou-se bem velhinho. Certo dia, rememorando seu passado, concluiu que havia levado uma vida infeliz, com muitas dificuldades, privações e dissabores. Tivera poucos amigos, porém reconhecia ter sido muito egoísta. Jamais quisera o bem para os outros. Antes, desejava que todos sofressem tanto quanto ele. Reviu a pedra que guardara consigo durante quase toda uma existência. Lembrou-se do sonho e dos prováveis poderes da pedra. Decidiu usá-la, mesmo sendo em proveito dos outros. Assim, realizou o desejo de uma jovem, disponibilizando-lhe um bem material. Proporcionou uma grande alegria a uma mãe, revelando o paradeiro da filha há anos desaparecida. E por último, diante de um doente, condoeu-se de suas feridas, ofertando-lhe a cura. Ao realizar o terceiro benefício, aconteceu o inesperado. A pedra transformou-se numa nuvem de fumaça. E em meio a esta nuvem, a fada, vista no sonho que tivera logo ao achar a pedra, surgiu dizendo: usaste a pedra da felicidade. O que pedires para ti, eu farei. Antes, devias fazer o bem aos outros, para mereceres o atendimento de teu desejo. Por que demoraste tanto tempo para usá-la? O homem ficou muito triste ao entender o que se passara. Tivera em suas mãos, desde sua juventude, a oportunidade de construir uma vida plena de felicidade. Mas, fechado em seu desamor, jamais pensara que, fazendo bem aos outros, colheria o bem para si mesmo. Lamentando o seu passado de dor e seu erro em desprezar os outros, pediu comovido e arrependido: dá-me, tão somente, a felicidade de esquecer o meu passado egoísta. Viver conscientemente e consistentemente é perceber a riqueza que a vida representa não por bens, mas por valores.
Notar as pessoas e as coisas com lucidez. As pessoas em sua essência, as coisas por sua funcionalidade. Uma vez eu li que a gente conta histórias para as crianças dormirem, mas para os adultos acordarem. Essas duas histórias, uma que reflete sobre o que é precioso, o mais importante, e na visão daquele mensageiro, daquele rapaz, o mais importante, o mais precioso eram os diamantes. Ele sequer se preocupou com a vida do animal que o ajudava a cumprir aquela missão. Não forneceu o que era essencial para a sobrevivência desse animal, para que ele tivesse êxito. Então, o rei, ao fazer essa proposta, tinha uma visão, analisar a postura do rapaz, se ele de fato se importaria com o reino e com as pessoas que estavam ali, ou se ele ia se preocupar com os tesouros reais. A segunda história fala da dificuldade das pessoas em exercerem a generosidade, o gostar de compartilhar, de dividir. E isso, às vezes, não requer nem muitos bens, que a pessoa tenha muitos bens, basta que ela tenha valores e ela consegue compartilhar. Então, se ele tivesse na juventude usado a pedra para ajudar as pessoas, teria trazido a felicidade para a sua própria vida. Então, o egoísmo o impediu de ver o essencial. Essas duas histórias me fizeram lembrar de uma outra, que fala sobre a gestão do tempo. Um gestor se utiliza de um recurso, uma metáfora, para explicar, né, que você sempre pode se preocupar com o que é mais importante na hora de administrar o seu tempo. Mas eu resolvi fazer uma metáfora um pouco diferente, falar sobre a vida, numa espécie de experiência. Então, temos aqui um tubo de ensaio, que seria a vida. Se nós preenchermos esse tubo de ensaio com pedras, observe que eu coloquei várias pedras coloridas. Essas pedras representam tudo o que é necessário para a sobrevivência. E eu falo desde o ar, que contém oxigênio, o alimento, a água, mas também estou considerando as relações interpessoais, em família, com amigos, a saúde e o cuidado com essa saúde. Um parênteses aqui, muitas pessoas não estão usando mais a máscara. Isso é importante para cuidar da saúde delas, mas também para cuidar da saúde dos outros, para resguardar os outros. Então, voltem a usar a máscara. Também representa a paz. Pode ser o trabalho. Sim, o trabalho vai garantir um lar, a segurança e até mesmo o lazer, que é fundamental. Porque saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, aqui nós temos o que é necessário para viver. Pedras coloridas, porque são coisas diferentes. Nesse outro tubo de ensaio, eu tenho areia. Então, seria o supérfluo, o extra, que ocupa espaço. Por que eu coloquei com a mesma cor? Porque às vezes é mais do mesmo. Se eu resolver colocar o que é essencial nesse tubo de ensaio, eu vou conseguir muito pouco. Mas se eu fizer o inverso, eu ainda consigo colocar um pouco dessa areia. E ela vai penetrando todos os espaços entre essas pedras. Então, quando a gente fala sobre vida, os alicerces morais e éticos são imprescindíveis. Vou finalizar aqui com um poema
de Emily Dixon, que diz assim: os andaimes amparam a casa até estar concluída e somem a partir daí. A prumo e ereta, a casa si própria sustém, e já não mais recorda nem carpinteiros, nem brocas. Memória igual tem a vida, integralmente cumprida, um passado de lentidão, tábuas e pregos. Caem então os cadafalsos, afirmando-a como alma. Eu pergunto: o que mais vocês têm na vida? Bens ou valores? Lúcia, essa homenagem foi para você, com todo o nosso carinho, nossa saudade, por conta dos momentos maravilhosos, dos sorrisos, da alegria que você trazia sempre nos aniversários, com aqueles docinhos maravilhosos, as balas embaladas. Perfeito, muita saudade e é uma alegria retomar você em nossas vidas. Um grande beijo e vem comigo, conta uma história!